como um todo. É algo que acho que muita gente acaba não percebendo, mas ela questionar sobre ela mesma e sobre o mundo e sobre o que existe, sobre a morte, sobre a vida, tudo isso é algo que beira toda a existência. Ela começa a se perguntar: o que é a existência? Por que nós existimos? Qual é o sentido da existência? Sabe? O que é existência para mim, para os outros, para cada um de vocês? E para muitos, a existência pode ser várias coisas. Pode ser somente estar num lugar, somente existir. Por exemplo, para você a existência é ficar na frente, sentado numa cadeira na frente do computador, ouvindo eu falar aqui. Ou, sei lá, pode ser dinheiro, a existência pode ser somente dinheiro, somente artefatos e tal. Mas para muitos também, a existência é um ato de teimosia, né? Isso é uma coisa que eu achei bem interessante. O que significa ser um ato de teimosia? Significa que se a gente não fosse teimoso se nós não fôssemos teimosos em alguns aspectos, nós não estaremos aqui. O ser humano não estaria aqui, sabe? É o que, se a professora me permite falar, eu quero entrar um pouquinho mais profundo nisso, realmente num questionamento assim mais abrangente. Você já parou para pensar em todos os fatos que te trouxeram até aqui? Você já parou para pensar que tudo que aconteceu, as guerras, fomes, doenças, talvez se nada disso tivesse acontecido, você não estaria aqui hoje? Talvez sim, talvez não, eu não sei. Deus sabe, mas eu não sei. Mas essa questão, a sua existência, você existir, é um ato de teimosia de várias partes. Se as estrelas não tivessem teimosia de existir, elas não brilhariam no céu. E ainda bem que elas brilham. Se, sei lá, os Homo sapiens, há milhões de anos atrás, não tivessem teimosos de lutar pela sobrevivência, talvez nossa sociedade não estivesse como está hoje, tecnologicamente formada. Então, a existência é algo que vai além do apenas estar, apenas do pensar, do conhecer, sabe? Não é apenas conhecimento. Conhecimento é importante, é bom conhecermos a nós mesmos. Mas também temos que perceber que a nossa existência é algo que realmente é muito importante. Pode passar. Para Nietzsche, um filósofo alemão, para ele, tudo acontece por uma razão. E a razão sou eu que crio. Ou seja, para ele, a existência, tudo que aconteceu, aconteceu por uma razão. Se a Primeira Guerra Mundial aconteceu, foi por uma razão. Se pessoas morreram, foi por alguma razão. Tudo acontece por uma razão. Para ele é isso. Não, ele não falou exatamente as palavras, mas para ele ensinava isto. Que tudo no universo acontece por alguma razão. Seja ela grande, seja ela pequena. Mas no final, a razão não é nada se nós não damos valor a ela. Ou seja, a razão somos nós que criamos. Ou seja, se tudo acontece por uma razão, é porque essa razão fui eu que criei. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje, que a se importar com o seu nome, sua aparência, se você nasceu ou não nasceu, sabe? Tente dar uma razão para aquilo que aconteceu e tente criar também uma razão para aquilo que vai acontecer. Vou citar acho que o maior exemplo. Você ali um espermatozoide ali andando. Se você não tivesse teimoso, você não teria nascido. Então, agradeço por você, porque de milhões de indivíduos você nasceu. Então, isso é o que você deve, sabe, se alegrar. E se você nasceu, foi porque existia uma razão. Pode passar. Aqui estão algumas nossas referências. Primeiro, a professora Thelma, muito obrigado pelas inspirações. E o segundo é um vídeo que eu achei bem interessante, que é do canal Ludo Viajante, está no YouTube, não sei se vocês já viram, só uma dica mesmo, para quem quiser assistir, bem interessante. Mas é isso, eu vou deixar a última palavra com Gabriel, se você tem mais alguma coisa a dizer, e obrigado.
Eu só tenho a dizer obrigado pela atenção e que eu coloquei o link no chat, caso alguém queira ver. Então, obrigado, professora. Uau, um aulão que vocês deram aí de filosofia. Coloque essa nossa apresentação muito legal no WhatsApp, porque daí a gente pega o link, eu quero assistir. Viu? Nossa! Muito legal. Não, Lu, fica não. Só que eu vou aproveitar a apresentação deles e ir para a nossa aula, porque tem tudo a ver, super conectado, e depois, Luana, você mostra a tua questão, viu? É só para não quebrar o clima agora, porque a nossa aula tem tudo a ver. Aulão, aulão, aulão. Parabéns, pontão assim, de graça, que vocês merecem muito mais. Nada de ruim. Muito bom. Eu vou... Muito bacana mesmo. Você vê o quanto vocês têm? Meu Deus do céu! É um show. Essa turma dá show. Então, nós vimos, né, essas questões da Sofia. Daí nós vimos que essas questões não têm resposta, não, elas não são para serem respondidas, mas é a busca, né? Que eles colocaram super bem, né? Ao pensar nessas questões, nós buscamos cada vez mais a nossa verdade, o nosso sentido da vida, etc, etc. Daí vimos que isto não tem resposta, mas há muitas coisas no mundo que tem. E daí nós olhamos as últimas aulas, a questão do conhecimento, né? Então, os filósofos falam, já que eu não posso saber de onde vem o mundo, tem algumas coisas que eu posso saber, entre elas o que é passível de ser conhecido, de onde vem o conhecimento. Ok, estudamos isso, depois a Luana falando das questões, eu retomo um pouquinho disso, mas eu precisava colocar o método da filosofia. A filosofia como exercício da ironia. Por quê? Porque antes que eu passe a falar de alguns autores contemporâneos, né, pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Industrial, eu tenho que falar um pouquinho dessa metodologia da filosofia. Vejam que quando o João Leandro e o Gabriel nos mostram esse questionamento da vida, né, o significado que nós damos à vida, são questões bastante incômodas, não são questões que eu quero ouvir todo dia, melhor nem ouvir. Estou levando aqui minha vidinha e lá vem eles me perguntar qual o sentido da vida. Oi? Aí no sentido da vida é o que eu dou, é muito chato. Esta ironia, ela como metodologia, nós vamos ver um pouco mais isso, mano. Como metodologia, ela coloca a ironia num patamar de, assim, tem pessoas que, no dia a dia, no senso comum, que acham que a ironia é uma falta de educação, porque você confrontar alguém com ironia, você está sendo grosseiro, porque você está brincando com a verdade da pessoa. Então, se a pessoa fala assim, não, eu não sei muito bem fazer um bolo, você fala, nossa, sabe mesmo? Essa ironia está questionando a verdade daquela pessoa. E há outras pessoas que dizem que ironia é um sinal de inteligência. Não. Pessoa irônica é inteligente. Isso é claro que ficou no senso comum, mas ironia não é nem inteligência, nem arrogância, não é nada disso. É um método da filosofia que ficou conhecido por um jeito ou por outro, porque incomoda nessa busca da verdade profunda, né? Por isso que ela é tida como falta de educação,
E também como sinal de inteligência, porque ela está buscando atrás da aparência, está buscando além da aparência. Então, quando até achei graça quando o João Leandro falou da aparência lá da Sofia, né, que a gente não é aparência, às vezes eu fico pensando assim, conversando com as pessoas e tal, e falando, e as pessoas me veem já como uma senhora e tal, e eu falo, ai meu Deus, eu não sou isso, eu não sou essa aparência de gente velha, eu sou tão jovem por dentro, tanta coisa. Então, mas é mesmo, a gente não está nessa aparência, a gente não é isso. O espelho não reflete quem a gente é, né? Muito pelo contrário, às vezes a gente acha que não reflete nada do que a gente é. Mas, enfim. Então, a ironia é um método, um instrumento utilizado pela filosofia lá na antiguidade, aqui, depois na modernidade, para desvendar a aparência das coisas, né? Então, vamos lá. Como Sócrates fazia? Ele ia na praça pública e interrogava todo mundo. Todos os homens, para dizer quem eles eram e sobre o mundo. Exatamente como os meninos falaram, né? Conhece-te a ti mesmo e você conhecerá o mundo e a Deus, né? Todo mundo e a Deus. E, claro, a gente nunca se conhece, né? Lembra aquilo que nós falamos? Nós estamos no nosso pensamento, nós estamos em algum lugar ali, mas nós não somos também os nossos pensamentos, né? Então, e quando mais profundamente a gente se tenta conhecer, a gente se escapa, porque daí você fala, não, mas não é isso também, né? É sempre alguma coisa a mais. Então, Sócrates, ele era admirado por muitos, mas ele era bastante odiado por muitos, porque ele não era uma pessoa agradável de ser convidado para o churrasco, né? Porque ele ia indagar com questões que incomodam a nossa vidinha do dia a dia, tá? E olha que interessante, por isso o link desse sentido da vida, né? Olha o que ele diz. Você sabe exatamente por que arrisca sua vida, sua felicidade ou a falta dela? Isso é muito profundo, porque continuar vivendo, e por isso tem tudo a ver com essa teimosia, né? Desde a concepção até a morte, é você arriscar a sua vida, a sua felicidade ou a falta da sua felicidade. Porque qualquer ação que viver é agir. E qualquer ação que a gente faça, nós estamos pondo em risco as nossas certezas, as nossas verdades, a construção do que até ali fez sentido. Então, tem que valer a pena, né? Nós temos que colocar um sentido na vida que vala a pena arriscar a nossa vida, a nossa felicidade ou a nossa falta de felicidade, né? Daí, as perguntas de Sócrates, elas confundem, ridicularizam, porém, elas motivam a pensar. Confundem, porque você fala assim, meu Deus do céu, quem sou eu? Imagina, eu sou fulano. É só você fulano, então teu nome te define? Então, todos que têm esse nome são você? Não, não é isso. E vai aquilo, mas te ridiculariza, porque qualquer resposta que você dê é uma resposta pronta, né? Porque onde você vai captar essa resposta, né? Porém, te levam a pensar nessas coisas mais profundas, que realmente devem trazer algum sentido para a vida, né? E daí, trazendo essas perguntas de Sócrates à nossa vida atual e à realidade de vocês, eu coloquei essas perguntas, só que perguntas chatas, né? Por que você estuda?
vocês poderão me responder, para trabalhar melhor, ter um bom trabalho. E por que trabalhar? Porque eu preciso viver, né? Eu preciso comer, andar. Tá? Mas por que você precisa? E você estudando, você vai arrumar emprego nessa área? Você fala, não sei, mas também eu preciso ter um plano de ação aí, né? Mas esse é um bom plano de ação? Alguma coisa garante que você vai arrumar um bom emprego? E esse emprego vai te dar um dinheiro suficiente para que você consiga sobreviver? Nossa, professor, que pergunta idiota! Ué, não sei se vai dar, porque... Só um minutinho. Não sei se vai dar, porque também, o que eu faço então, né? E você acredita que lá no fim de toda essa tua caminhada, você um dia chegará a ficar rico, né? Então, essas são perguntas muito pertinentes no nosso dia a dia, porque nós temos, na nossa realidade de hoje, como se este caminho fosse um manual de vivência. E esse caminho está longe de ser um manual de vivência. Primeiro, porque você estudar para ter um bom emprego ou para ganhar... Primeiro, que a gente nem sabe se vai ter emprego daqui a um tempo. Segundo, que não sabe se esse emprego vai ser suficiente para te sustentar, né? Terceiro, que é qual... Sabe, às vezes você estuda e tem mais um melhor emprego aquele que nunca estudou na vida, né? Que vai ser comerciante ou qualquer coisa, né? A gente nem sabe o que vai ser dos postos de trabalho, de formação, o mercado super mecanizado, aí, cheio de tecnologia. Será que só vai ter trabalho na área de tecnologia, né? E mesmo assim, será que é possível ainda ganhar algum dinheiro, ficar rico e tal? Daí, tudo por trás dessas perguntas todas, assim, qual é o sentido da tua vida, né? Que é bem aquilo que os meninos falaram, né? E quem vai dar o sentido, como diria Nietzsche, né? É você que vai dar o sentido da própria vida. E dentro disso, eu pensei em algumas coisas. Eu vi um vídeo de um menino que ele é de uma origem bem pobre e entrou em primeiro lugar na faculdade de medicina por cotas, né? E ele estava, claro, muito feliz e com toda razão. E ali o sentido da vida dele estava mais em superar as dificuldades e mostrar sua capacidade de conseguir um feito que hoje ainda é um dos maiores feitos que tem dentro dessa perspectiva, do que de ser médico ou ganhar dinheiro ou alguma coisa assim, né? Então, quantas vezes nós jogamos bem adiante o nosso objetivo de vida e nós já estamos realizando o nosso objetivo de vida, né? E outra, eu lembrei também da irmã do Paulo Evaristo Arros, que foi arcebispo aqui de São Paulo, que ela era uma pessoa muito religiosa, não era uma freira, mas era uma pessoa muito religiosa, tinha 6 filhos, né? Entre, eu acho que naturais e adotados, e foi uma pessoa que se dedicou à caridade de fato. E daí ela morreu porque ela foi fazer serviços voluntários no Haiti, quando teve o terremoto, lá, sei lá que ano que era exatamente, e depois o tsunami e tal, que arrasou o Haiti, né? E foram várias tropas lá, várias tropas do exército brasileiro, dar apoio humanitário. E ela foi como voluntária para dar apoio à vida daquelas pessoas que tinham nada, né? Não tem ainda mais. E ela morreu porque foi atingida por algum ataque ali, ou estava tendo alguma guerrilha ali, alguma coisa, ela foi atingida e morreu. Mas o sentido da vida dela era aquele, de servir as pessoas, né? Não interessa se ela vai ganhar o céu e o inferno, porque a vida dela já fazia sentido. Então, é neste contexto
que é muito pertinente essa pergunta de Sócrates: o que vale a pena arriscar a tua vida, a tua felicidade ou a falta da tua felicidade, né? Porque hoje nós vivemos mais pseudo-vidas do que a vida de fato. E está valendo a pena, né, esse simulacro de vida, essa simulação de vida ao invés da vida, né? Claro que a pandemia só piora isso tudo, mas não é também só isso, né? A pandemia piora porque a gente se fecha mais e tem mais simulações de vida ainda do que a própria vida, né? Então, daí a ironia versus o dogmatismo. Por quê? Porque seja a verdade mística ou a verdade filosófica, ou a verdade científica, ou qualquer verdade, ela é uma verdade dogmática, porque você tem que crer naquela verdade, né? E daí eu achei o máximo, é o cérebro e o coração, o cérebro falando do coração. Você é muito mole, cai em qualquer armadilha, muito Maria vai com as outras, se ilude fácil demais, né? Porque o coração se deixa levar por qualquer coisa. Daí o coração fala, entendi. Falou o cara que acredita que aquele novo creme dental vai deixar os dentes mais brancos, né? Então, colocando cada coisa em seu lugar, né? Porque nada que a gente acredite pela razão ou pela emoção, ela é a última verdade do mundo, né? Tanto que a ciência muda a cada minuto, assim como as nossas percepções frente aos sentidos, né? Que tem tudo a ver com aquelas questões que a Luana vai falar depois. Daí, eu fiz isso para vocês, né? Daí tem a ironia versus a alienação. Sermos irônicos frente ao mundo que a gente vive, a alienação deste mundo, né? Daí o Pikachu fala assim, o que você está fazendo? E nós dizemos, vivendo. Ele não está vivendo, ele está simulando uma vida, ele não está vivendo. Ele está sendo guiado. E daí vou parar aqui. Muito danado. Não, eu vi meu filho odiava dar, sair e tal, daí ele foi fazer não sei o quê, ele falou, não, vou a pé. Eu falei, como você vai a pé? Eu odeio andar. Não, vou caçando Pokémon. Quem está levando quem, né? Quem está caçando quem? Mas muito legal. Deixa eu pôr aqui. Ai, desculpe, só um minutinho, já volto, só para a gente ver esse vídeo bem pequenininho que fala de alienação. E daí nós vamos retomar nessa questão do sentido da vida. É o que faz sentido, né? Falar dessas coisas faz mais sentido do que muita coisa aí. Deixa eu só... Mais um Sociologia Animada. Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando Sociologia e seja empático nos comentários. O último vídeo de Marx não poderia falar de outra coisa senão alienação e ideologia. Prepare-se porque as ideias são de explodir a cabeça. Comecemos com a ideia da alienação. Como vimos no vídeo passado, no capitalismo existem os burgueses e os proletários, sendo que para esses últimos, que só são donos dos seus próprios corpos, o que resta é vender a sua vitalidade para quem possui os meios de produção. Este trabalho que produz mais-valia é também um trabalho alienado. Alienação em Marx é separação. O trabalho no capitalismo está separado do trabalhador. Por mais que seja ele quem executa o trabalho, a alienação ocorre em 3 dimensões. A primeira é mais clara. O trabalhador não é dono daquilo que produz, afinal, ele trabalha para alguém que é dono de tudo aquilo e ele recebe um salário no final do mês. Essa condição faz com que o trabalhador não se identifique com o trabalho,
pois o que lhe interessa é somente a grana que vai receber com aquilo. A segunda dimensão é próxima à primeira. O trabalho serve apenas como obtenção da sobrevivência, não servindo para tornar o trabalhador melhor. No trabalho, que não lhe interessa, ele não se realiza, ele não sente que sua vida está melhorando. Pelo contrário, ele só se realiza, só curte o que não está vinculado ao trabalho. Um exemplo disso é acompanhar algum barzinho após o expediente, o chamado happy hour. Lá todos estão felizes, ainda com as roupas do trabalho e descarregando o peso de ter ficado 8 horas ou mais em um único ambiente. A terceira dimensão vem do processo de fragmentação do trabalho no capitalismo. Os proletários, quando trabalham no sistema industrial, são cada vez mais especializados em fazer apenas uma tarefa, e fazê-la infinitamente e repetidamente. Pense no exemplo da camiseta que utilizamos no vídeo passado. Aquele trabalhador corta o tecido da camiseta o dia todo. Ele só faz isso. Ele não sabe fazer a camiseta inteira. Portanto, ele realiza um trabalho fragmentado. Como gostar de fazer um trabalho assim? O desinteresse, a não realização e o foco somente na grana é uma realidade quase que óbvia diante desse trabalho. Infelizmente, Marx dirá que ninguém está fora desse tipo de trabalho. O trabalhador alienado é quase que hegemônico na sociedade capitalista. Podemos perceber ele acontecer desde a produção de coisas materiais, como carros, geladeiras, celulares, até no âmbito acadêmico, com pesquisas científicas, artigos científicos e descobertas. Ora, mas se todos estão alienados no seu trabalho, por que continuamos a trabalhar assim? Nós continuamos satisfeitos com essa condição por conta da ideologia. O que é isso? Ideologia, segundo Marx, é como se fosse uma máscara da realidade. A ideologia é uma inversão de como as coisas estão postas. A ideologia funciona para esconder como as coisas realmente são. São vários os instrumentos usados pela ideologia. Música, filmes, livros, leis, religião, cultura, jogos, hábitos alimentares. Tudo isso pode funcionar para esconder a realidade da vida material. Quer um exemplo? Você, antes de querer ou comprar um celular da maçã, pensou nas péssimas condições de trabalho dos chineses que produzem esse celular? Antes de comprar uma roupa em uma loja de departamento, já pensou nas costureiras bolivianas que estão escravizadas para produzir essa roupa barata? Não, claro que não. E por quê? Porque interessa a nós é a marca, o estilo, o design, o corte, o gosto, o luxo, a diversão. Ou seja, tudo aquilo que esconde como a coisa realmente está sendo feita. A ideologia nos pega profundo. Todos nós sonhamos com coisas que podemos comprar. Esperamos o salário do final do mês na intenção de gastar com aquele objeto há tanto tempo desejado. Nós cansamos de ficar horas e horas sentados na frente do computador, fazendo relatórios que ninguém vai ler, mas o que importa é o que no final do mês um salário me espera. E esse salário já está prometido. Aquela viagem, aquele celular, aquela roupa, aquele carro. Uma vez comprado o objeto, entramos no mesmo ciclo novamente. Odiando o trabalho, mas indo trabalhar para comprar as coisas que logo em seguida serão substituídas por outras. Triste condição a nossa, não? Como sair dessa? Marx dá uma ideia. Ter a consciência da sua condição é o primeiro passo. Esperamos que com esse vídeo talvez tenhamos alcançado ele. Até o próximo vídeo e tchau! Triste, não? Triste. Então, ele fala aí, né, que nós vivemos de triste realidade, Gabriel, de forma alienada, e essa alienação dá por esse mundo que nós vivemos. Então, aí tem 3 tipos de alienação: você é alienado dos meios de produção e do objeto que faz, né, que você não é dono do teu objeto, alienado do trabalho em si, porque você também não é dono do processo de trabalho, de como fazer aquelas coisas, e fragmentado pelo trabalho, que você não faz uma coisa inteira, né? Daí você faz parte de alguma coisa. Daí eu fico pensando que quem de vocês faz coisas? Cozinha, borda, dança, canta, toca violão. Alguém faz? Alguma dessas coisas? Sim, não, talvez. Algumas sim, às vezes. Sim. Limpeza também vale. Então, por quê eu falo isso? Porque quando quem cozinha aqui? Os meninos hoje cozinham bastante, pelo menos aqui em casa os meninos cozinham bem. Legal, isso, bacana. Cozinhar, para viver, cozinhar, a gente vê bem isso. Chamou que segurança quando dá fome, não. O miojo não vale.
faz isso, né? Quem faz um bolo, por exemplo, vê bem isso, porque quando você faz um bolo, você junta vários ingredientes. Ai, que delícia, João! Ingredientes que não fazem o mínimo sentido, né? Farinha, açúcar, ovo, que nem são gostosos em si. E quando junta tudo, sai uma coisa deliciosa, cheirosa e, nossa, muito legal, né? E tem esse sentimento mesmo de construir, de você ter controle sobre todo o processo e ter um produto final. Então, tudo que a gente faz nos dá essa sensação de... Ai, que delícia, Pedro! Ai, uma delícia! Nossa, aquele cuscuz na cuscuzeira mesmo, eu faço e ponho o queijinho. Ai! No meio, assim, muito bom. E qualquer processo que a gente faça, de fazer coisas, porque nós somos super ágeis e hábeis para fazer coisas. Então, qualquer coisa que a gente faça, nós nos satisfazemos de fato, porque controlamos o processo e temos o resultado final. Então, o trabalho que desgasta não é o fazer coisas. E por que nós vivemos nesse mundo? Porque nós somos enganados pela ideologia, né? Que ela esconde como as coisas realmente são. Então, hoje, todo mundo virtual e todo esse mundo de jogos e de vidas falsas são mitos que falseiam a realidade. Nada daquilo é verdade, é tudo falso, é tudo simulacros de vida, né? Eu costumo brincar, ontem ainda eu falei na aula, vocês não têm o que fazer, vão namorar, pelo menos isso é vida de fato, né? Ao invés de ficar vendo quem namora na internet. E isso nos satisfaz. Então, como as pessoas descobriram que namorar é pegar na mão, dar beijinho no rosto, menino, para de falar bobagem. Que nada, melhor coisa que tem, João Pedro. Daí, eles descobriram que nós nos enganamos com simulações. Por isso que a gente se vicia, a gente não, porque graças a Deus esse vício não tem, em jogar. Por quê? Porque você simula fazer alguma coisa e ter um resultado. Mas como você não tem o resultado de fato, porque esse resultado já é dado, você faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. Eu nunca vi ninguém... Eu nunca vi ninguém viciar em fazer bolo, nunca vi ninguém viciar em arrumar armário, nunca vi ninguém viciar em nada dessas coisas que você faz e tem um resultado, porque você tem o resultado, entendeu? Comer coisa, né? Então, hoje a nossa ideologia é de falsear a nossa realidade através desses simulacros, né? De rir de você. Não estou rindo de nós, mano, de nós mesmos, que é ridículo. A gente vive uma vida muito ridícula. E eu também faço parte disso, né? E é verdade, porque somos colocados nessa simulação de vida enquanto a vida passa, né? Por isso que faz todo sentido aquela frase, né, de Sócrates. O que vale a pena arriscar a vida, a felicidade ou a falta dela? Então, é o que vale a pena realmente viver. E não é uma resposta definitiva. Como eu disse dessa irmã do Evaristo, como do menino que entrou na medicina, né? Elas são respostas temporárias, mas que fazem muito mais sentido. Daí, quando a gente vê essa alienação e dessa definição de classe entre burgueses e proletários, né? Muitas vezes os burgueses falam assim, você fala disso... Você fala disso porque você quer ser burguês, alguma coisa assim? Não, você quer este mundo, que este tipo de mundo e vida se perpetue, você quer essa
vida onde tanta gente é explorada para produzir produtos que não fazem nenhum sentido. Eu estava vendo outro dia um documentário, o poliéster, da forma que a gente vê hoje, que é a maior parte do nosso material, do nosso vestuário hoje tem poliéster, é uma mistura de plástico aí, né? Que foi da década de 70, 80, bem recente. E hoje ele faz parte, assim, eu acho que mais de 70% das roupas tem poliéster. E mesmo essas empresas que querem, tentam fazer a reciclagem no material, porque já tem algumas indústrias têxteis que estão recolhendo, como recolhem pilha para fazer reciclagem do material, não, todo o poliéster colhido para reciclagem só consegue reciclar 1% desse material. Então, esse impacto ambiental, nós nem temos noção ainda do que vai ser, né? Onde por tanta roupa de plástico que a gente não tem onde jogar na natureza, né? Hoje, gente muito séria já faz essa correlação entre o que nós fizemos com a natureza e a pandemia, né, do coronavírus, porque assim como os animais fogem da floresta em chamas, os micro-organismos também fogem de ambientes antes controlados, né? E por isso que ele povoa a cidade. E o vírus é um micro-organismo que fugiu do seu habitat natural. Então, e teve mutações, como todo micro-organismo está sendo teimoso aí em viver, né? E então essas questões são muito pertinentes e muito importantes. Muito importantes. Ah, João Pedro! Sim. Uhum, então é só pôr numa garrafinha e mandar para lá de novo. Ele só vingou porque é um desequilíbrio ecológico, João Pedro, viu? Mesmo que tenha sido feitinho lá, e não foi de plástico, né? Porque vírus é uma coisa viva, ele só vingou porque ele não tem para onde voltar. Então, isso é ideologia, viu, João Pedro? Falseamento da realidade, que a gente não quer ver a realidade como ela é. Então, nós temos que questionar essas coisas e realmente buscar um sentido para a nossa vida, e esse sentido é aquele que nós damos, mas que ultrapasse o mundo das aparências, porque senão a nossa vida realmente fica muito sem graça, né? A gente pode olhar em volta e ver como a vida de muita gente é muito sem graça. Esses dias eu estava já pronta para aposentar, mudou a lei e tal, e faltaram 5 meses para aposentar, e agora eu tenho que ficar mais 4 anos, né? Eu gosto muito de dar aula, mas eu tinha outros planos. Mas eu pensei, né, que bem nefasta a história. Mas eu pensei assim, que eu gosto tanto de conviver com os alunos e dar aula, que eu impacte em 4 anos a vida de uma pessoa já faz todo sentido a minha vida, né? Para mim, que isso faz todo sentido. Então, não faz mal se eu tiver que trabalhar mais 4 anos, se isso faz sentido, né? Mesmo que não seja um trabalho, tem uma série de problemas, e claro, eu gostaria muito de fazer essas coisas de outra maneira. Mas não tem importância, a gente está dentro do sentido que eu dou à minha vida. E isso vocês devem procurar na vida de vocês, né? Um sentido que vai além das aparências e além das simulações de vida, tá? Só mais um pouquinho, daí eu já vou passar para vocês. Então, diante de tudo isso, a aula dos meninos, e esta aula, que está aí com essa ironia, eu gostaria que vocês... deixa eu ver aqui. Que vocês buscassem 3 mitos modernos de alienação. São milhares, né? 3 mentiras que nos contam para nos alienar, né? E para achar que a vida não é como ela é, né? Para não nos deixar ver a própria vida. Então, eu quero que vocês pensem nisso e apresentem isso, que sempre quem apresentar vai ter a sua recompensa
pensa lá. Tá bom? Esse vai estar lá no AVA. E aí, tudo bem? Tudo jóia? Melhor que não, né? Estava tão boa a vida, só jogando lá o Pokémon, né, João Pedro? Ok. Então, estava tão quietinho, já estava aqui, tão felizinho. Ok, Luana, fala para mim a tua questão. Qual que é a questão? A 2. Quem ficou de falar 1? O Matheus. Matheus? Ai, meu Deus. Então, tá, Lu, eu vou colocar a questão, eu vou falar 1, daí você fala 2, pode ser? Ah, que problema. Não pode falar? Aí, obra é outra coisa deles fazer que eu adoro. Adoro obra. Porque essas coisas de mexer na vida e sempre fica diferente. É muito legal. Não tem problema, Lu. Eu vou mostrar as questões. Eu vou passar as questões, daí você comenta alguma coisa aí pelo chat, tá? Primeiro eu vou falar da 1. E uma janela. Compartilhar. Vocês estão ouvindo um chorinho no final, aqui em casa? Sim. Se não, é da minha cachorrinha lindeza, que ela não cala porque ela está com fome. Ela já comeu, mas ela quer comer agora. Uma está aqui no pé e a outra chorando lá. E vai esperar. Não, ela é velhinha, que parece que é uma morta-viva. Mas quando está com fome, pega as energias do... Eu acho que o fundamento da vida dela é comer. Meu Deus, é igual quem falou aí, que é o João Pedro, que falou que é viciado em comida. Eu não. Isso aí é coisa da Renata. Ai, ai. Então, vamos lá. A primeira questão do Enem fala assim, olha, experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos. E é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Quem está falando isso é Descartes. O segundo texto fala assim: sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva esta suposta ideia e, se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossas suspeitas? Então, um fala que os sentidos não são confiáveis, e outro fala que a confirmação da ideia só se dá pelos sentidos. Esse é o David Hume, né? Deixa eu olhar aqui na questão, que para mim está ruim. Tá aqui. Pronto. Daí ele diz assim: nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos exercícios, a comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume, daí põe as questões. Esta é uma questão do Enem, e o que você precisa saber aqui? Que tanto Descartes como David Hume são da Idade Moderna e estão preocupados com a teoria do conhecimento. De onde vem o conhecimento? Nós temos que saber que Descartes é um racionalista, ou seja, para ele o conhecimento vem da razão, o mundo
objetivamente, ele tem a realidade, porém amórfica, sem significado nenhum, e é o homem, com a sua racionalidade, que dá sentido ao mundo. E Rumes é um empirista. São os sentidos, as impressões que os sentidos nos causam é que nos faz saber o que é o mundo, né? As coisas objetivas se impõem através dos sentidos. E ao senti-las, nós criamos conceitos, ideias sobre, né? Então, a primeira questão. Defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo. Isso é mentira, porque Rume, sim, que o critério originário, aquele primeiro, a primeira verdade é dada pelo objeto em contato com a gente, nos criando impressões pelos sentidos. Mas Descartes, aí mesmo no texto, fala, não, os sentidos nos enganam. Então, ele descarta o sentido como um critério para o conhecimento, né? Segundo, entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. Essa pergunta é bem característica do Enem, porque ele muda a palavra necessário para desnecessário. Todo filósofo acha necessária a reflexão filosófica e crítica. Óbvio, nenhum filósofo vai achar desnecessária a reflexão. Então, é só para uma pergunta capciosa para confundir aí, usar a negativa do necessário para nos confundir, tá? C. São legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento. O que é a gênese do conhecimento? É a origem do conhecimento. Gênese é a origem, princípio do conhecimento. Então, eles não são críticos ao princípio do conhecimento. Ambos estão buscando onde está o princípio do conhecimento. Eles são aliados, eles são defensores de que há um lugar onde começa o conhecimento. Só que um acha que é a razão e outro acha que são os sentidos. Então, cuidado com esse tipo de resposta no Enem, porque eles põem palavras difíceis só para confundir a ideia. Então, daí tem que saber ler, né? Porque eles são legítimos representantes adeptos à gênese do conhecimento, e não à crítica da gênese do conhecimento. D. Concordam que o conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos. Não, o conhecimento humano é possível em relação às ideias, para Descartes, e em relação aos sentidos, para David Hume. E a E, que é a verdadeira, atribui diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Essa que é a verdadeira é bem clara, olha, atribui diferentes lugares ao papel do sentido no processo de obtenção do conhecimento. Para Descartes, o papel dos sentidos ele deve ser descartado, porque os sentidos nos enganam, e para Hume, os sentidos têm um papel primordial, fundamental, para chegar ao conhecimento. Ficou claro? O que eu queria mostrar aqui para vocês é que no Enem vocês têm que ter esse conhecimento básico de quem são esses autores, e são poucos autores que tratam essas questões, né? Então, você tem que saber quais são os racionalistas, quais são os empiristas, e nós vamos ver na questão 2 que também fala dos contratualistas, só para confundir a nossa ideia. Pode apresentar, sim, pode. Para a apresentação, você entra, tá? Parei. Fique à vontade.
Vou ler, você não pode ler aí, eu vou ler, daí você vai falando aí, eu vou ler. Considero apropriado deter-me algum tempo na contemplação deste Deus todo perfeito, ponderar totalmente à vontade seus maravilhosos atributos, considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz. Esse que disse isso foi Descartes. Texto 2. Qual será a forma mais razoável de entender como é o mundo? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade toda poderosa? Não podemos dizer que a crença em um Deus é apenas uma questão de fé? Os textos abordam um questionamento da construção de modernidade que defende um modelo. O segundo texto é de Raquel, né? Rachel, mas eu não tenho a referência de quem é o Rachel, mas não precisa ter para responder essa questão. E a primeira é Descartes. Daí eu vou perguntar para a Luana e ela vai dizer. Já está aqui, ela já disse. A resposta certa é centrado na razão humana. Olha que interessante essa questão. Se nós observarmos os dois textos, nós vemos Descartes falando de Deus Todo-Poderoso. Ele está fazendo elogios a Deus, falando dos atributos a Deus, mas ele não está dizendo que é Deus que revela a verdade da vida, ou revela a chave do conhecimento. São coisas diferentes. Ele é um racionalista, e isso a gente já sabe, né? E tem que saber lá na hora do Enem. Então, se nós não soubermos disso, a gente pode achar que ele é um teólogo, que ele é um filósofo da Idade Média que acredita que a verdade é revelada por Deus. E ele não é. Quando nós vimos as condições tripartites do conhecimento, a gente fala da crença, que é psicológica, da verdade objetiva, que é a realidade em si, e da justificativa racional. Quando Descartes fala do conhecimento, ele fala da verdade objetiva, que é a realidade, e da racionalidade, que vai dar essa justificativa racional. E, para ele, a crença é dada pela divindade, por Deus, né? Então, o que hoje a gente atribui à psicologia, ele atribuía à fé, né? Essa possibilidade de você ver o mundo, que é um atributo dado por Deus. Mas ele não põe em Deus a explicação das coisas do mundo. Então, é diferente. Então, essa afirmação foi feita para confundir mesmo. Então, a gente sabe que ele é um racionalista, e mesmo que a gente não saiba quem é Rachel, a gente sabe que, se é da construção da modernidade, ele também não é um místico, ele está criticando Deus, então ele vê que o conhecimento vem centrado na razão humana. Né? Ele poderia ser empirista? Poderia, mas aí não tem nenhuma questão que o coloque como empirista. Daí, a B é absurda, baseada na explicação mitológica. Não há nada que nos diga que é o mito que faz o conhecimento, nem aqui, nem fora daqui, né? Então, isso é um absurdo. Fundamentado na ordenação imanentista. Sabe aquele enrolation? Ordenação, quem fala de ordenação é Descartes, no método cartesiano. Imanentista é que emana, que fala de sentidos. Então, misturou uma coisa com a outra só para falar difícil e confundir, né? No D, focado da legitimação contratualista. Nada a ver com o tema do conhecimento. Os contratualistas, eles são da Idade Moderna, porém, eles estão preocupados em falar de que maneira suja a sociedade. Qual é o pacto social
que se dá, que faz com que surja a sociedade. Rousseau, Locke e Hobbes, né? Rousseau no Contrato Social, Locke fala dessa junção, e Hobbes é aquele que fala que a sociedade corrompe o homem, né? Em função da propriedade privada, mas é outra discussão. Mas põe aqui a legitimação capitalista só para também usar nomes que são da modernidade e confundir a ideia aí do que é a realidade do conhecimento. Configurado na percepção etnocêntrica. Essa é de doer também, porque essa pode confundir. O etnocentrismo tem tudo a ver com a modernidade. Porém, esta percepção etnocêntrica não é o que dá... como que eu digo? O que dá o conhecimento do mundo. O etnocentrismo tem muito mais a ver em relações entre as sociedades humanas, né, do que em relações fora das sociedades humanas, né? O homem é centro da Terra, não do universo, porque nesse momento da modernidade o Deus é o centro do universo e põe o homem como ser capaz de racionalizar, desenvolver as ciências e tal. Então, apesar de ser cabível termo etnocentrismo para a modernidade, porque o homem deixa de ser um ser dominado por Deus, o seu destino está vinculado à existência de Deus, não é isso que define a modernidade, né? Essa construção de um modelo da modernidade. Então, aqui está dizendo, apesar de abordar um tema fundamentalmente religioso, muito bem, Luana, Descartes chega à conclusão de que Deus existe apoiado na razão, através de uma dúvida hiperbólica. Esse é o passo seguinte à conclusão do cogito ergo sum, penso não existo em latim. Sua abordagem racional é a base das transformações da modernidade. Sim, é exatamente isso, né? Mas ele crê em Deus, né? Essa racionalização de que Deus realmente, assim, que existe um Deus, também faz parte desse contexto histórico, né? A igreja existe com muita força, ela só não é mais a ditadora de conhecimento, vamos dizer assim. Claro, as universidades são eclesiásticas e tudo, mas não é da divindade que vem, mas sim da racionalidade humana. Quer colocar mais alguma coisa aí, Luana? Alguma coisa que... Sim, ele é bem malandro, ele é bem... Então, por isso que é importante que a gente tenha claro quem são os racionalistas, quem são os empiristas, e Kant, que faz a junção entre o empirismo e o racionalismo. Mas eu coloquei essas questões para vocês verem que com o conhecimento que nós tivemos, que é bem tranquilo, bem raso, dá para responder tranquilamente essas questões, né? O Enem exige isso. Uma boa leitura e esse conhecimento básico sobre os temas abordados, né? Ok, Luana, pode tirar. Parabéns, querida. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Já está com o teu pontinho aqui. Algo mais? Obrigada a você. A segunda era mais difícil que a primeira, viu, Luana? Porque esse etnocentrismo aí é pano para manga, ainda mais porque Comte ele faz parte ali no final da modernidade, e com o positivismo realmente coloca o homem no centro do universo, mas é de outra maneira, né? Não como conceito de modelo de conhecimento, mas ele pode confundir. Dúvidas?
Apesar da aula hoje, né? Nossa Senhora. Onde está o resto da moçada? Fala para a moçada voltar. Voltar aí. Põe no chat que eu vou fazer. Muito bom, os meninos e você ajudaram muito. O resto morreu. João Pedro, fala para voltar que eu vou fazer chamada. E depois eu só posso defender quem se apresenta. Fica difícil defender quem não se apresenta. Vou colocar aqui, ó. Alain, eu não estou vendo vocês, então, se alguém puser no chat, me fala. Carlos André? Carlos falou presente. Ok. Daniel Carvalho? Fernanda Castro? Gabriel Henrique? Presente. Gabriel Coutinho? Gabriel Vinícius, Gustavo Oliveira, Iago Nogueira, João Leandro, Presente, professor. João Pedro, Presente. João Vitor, Caiane, desculpe. João Vitor falou presente no chat, professor. Obrigada. O João Vitor está aí? Tá, falou presente no chat. Joia, me Perdão, fala. interrompi. Foi o falo. Lana está aí? Não. Luana está aí, nossa bonequinha. Marcos Vinícius? Não? Mariana? Matheus não veio, né? Estava sem internet. Otávio estava aí. Foi embora ou continua aí? Ele estava aqui, mas acho que já sou eu. Mas ele estava até... Vai ter meia presença que eu nunca vi, só vi hoje. Pedro está aí, Pedrinho? Estou presente. Aí. Joia. É Pedrinho ou Pedrão? Em casa tem Pedro de tudo quanto é jeito. Não fala isso, não. Tem uns Já 10 é um problema Pedro complicado. aqui em casa. Deus, é Pedro Neto, é Pedro Filho, é Pedro Tio, é Pedro Irmão, é Pedro que não... Que bom que é Pedro Filho, Pedro Neto, não é que nem o que é Pedro II. É, em nome de Jesus, agradece. Tá bom ainda aí. Aqui é muito Pedro, por isso a gente chama Pedrão, Pedrinho, Pedro. Tiago Oliveira. Vitor Veloso. Salvo. Gente, muito, muito obrigada. Até a semana que vem. Não esqueça aí de trazer 3 mitos modernos de alienação. Ótima reflexão. Busque o sentido da vida, não místico, mas filosófico, interior, aí, que vida que a gente quer para nós, para o mundo, né? Porque não vale a pena ser feliz sozinha, né? Ok, gente. Beijos. E muito obrigada. Boa tarde. Deixa eu interromper a gravação aqui. Tchau. Quem perguntou? Quem foi, Luana?